Vamos aprender. Não tem ninguém aqui que não precise ouvir tua voz. Agora todos nós somos almas. Fala pela minha boca, mas me dê as palavras certas, que fique claro, bem desenhado, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que nada se perca, que o mal não consiga roubar nenhuma palavra. Repreenda o espírito da distração, do sono, da preocupação, mas que em nome de Jesus todos tenham ouvidos para te ouvir, entendimento espiritual aberto. Aqueles que o diabo bloqueava o entendimento, que se abram agora os entendimentos em nome de Jesus. E se você crê que vai ser uma bênção essa palavra e vai fortalecer a sua fé, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Olha o que nós acabamos de cantar. Ele vem. Essa música é uma pregação. Mostra aí o que nós estamos vivendo. Sinais e mais sinais. Você quer ver um grande sinal da volta de Jesus? É a frieza do ser humano. Não teve o acidente há dias atrás do avião que caiu? 62 pessoas morreram, famílias chorando, em desespero, sem acreditar no que aconteceu. Já tinha várias pessoas na internet dando golpe, aproveitando o caso para dar golpe. O ser humano ficando cada vez mais frio, insensível. Você está vendo o ser humano fazer coisas que você, ser humano, tem vergonha. Ele fica triste, fala: meu Deus, como é que pode? A pessoa vai ganhar às custas da desgraça dos outros e vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir. A pessoa não sente a dor de ninguém. E se fosse o familiar dela? Então nós estamos tendo sinais e mais sinais da volta de Jesus. Olha algumas notícias dessa semana. Coloca, por favor. Olha só. Fim do mundo. Americanos fazem o quê? Investem em quê? De luxo e cidadania no exterior. Então as pessoas pensam que vão conseguir encontrar um lugar nesse mundo. Eles estão procurando em outros planetas e também fazendo debaixo da terra, pensando que vão conseguir escapar do que vem pela frente. Nem em cima nem embaixo. A Bíblia diz: ainda que o homem faça morada acima das estrelas, Deus o derrubará. E não tem lugar nesse mundo que alguém possa fugir de Deus, dos olhos de Deus. Olha só. Próximo. Erupção de vulcão na Rússia após terremoto. Olha só. Lança coluna de cinzas a 8 quilômetros de altura. Teve um terremoto agora na Rússia. Acredito que foi 7.0, 7.1. Terremoto muito forte. E fez esse vulcão aí entrar em erupção. O terremoto de magnitude 7 atinge a região costeira da Rússia e provoca alerta de tsunami. Olha a outra preocupação, ó. Varíola de quê? Você já viu como a pessoa fica com essa varíola? Coloca a foto, por favor. Essa é a preocupação agora, né, da Organização Mundial de Saúde com essa varíola do macaco. Já apareceu em alguns países,
inclusive aqui perto de nós. Então, nós estamos vendo pragas, sinais, pandemias, tensões, guerras. Eu honestamente não sei o que falta mais para despertar as pessoas para a volta do Senhor Jesus. Aqui em Apocalipse 9, versículo 12, diz assim: passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Olha para mim, por favor, para eu explicar isso aqui. Nós estamos falando sobre o toque das 7 trombetas do Apocalipse, não é isso? Acabamos os selos e entramos nos 7 toques das trombetas. Depois das 4 trombetas tocadas, você lembra que ela foi atingindo o verde, o mar, a água potável e depois o sol, a lua e as estrelas? Aí se anuncia as últimas 4 trombetas, a 5ª, a 6ª e a 7ª, que são 3 ais. Semana passada nós falamos do primeiro ai, aqueles demônios que foram soltos do poço do abismo no período da grande tribulação, não para matar o ser humano. Então vão ter aí um período de 6 meses de tormento, de dores, e não de morte, mas de muita dor. Esses demônios vêm para justamente trazer dores para o ser humano, e nós falamos sobre isso semana passada. Agora nós estamos entrando no segundo ai, que é a 6ª trombeta. Vale lembrar que esse é o período da grande tribulação, como o Senhor Jesus disse em Mateus 24, 21. Eu não sei se dá para colocar esse versículo na tela. Diz assim, ó: porque nesse tempo haverá o quê? Grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então olha para mim, por favor. É o tempo mais cruel, é o tempo mais difícil, é o tempo mais duro, é o tempo de mais sofrimentos, mas é o tempo que a igreja vai ser poupada. Não igreja física, paredes, instituição, mas você que é de Deus vai ser tirado desse mundo, arrebatado, para ser poupado do que vem pela frente. Aí você vai entender melhor agora. Diz assim, versículo 13, Apocalipse 9, versículo 13: e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha. Essa voz vinha da onde? Das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Olha para mim, por favor. Vamos parar em cada versículo para a gente entender, meditar, pensar. João teve essa visão do Apocalipse. Muitas coisas que ele viu, ele teve dificuldade para poder escrever, e ele sempre usou como isso, como aquilo, como escorpião, como aquilo outro. Sempre ele estava dando exemplos, porque ele não tinha as palavras que ele queria exata, porque ele nunca tinha visto aquilo. É como se você pegasse um índio agora, que nunca teve acesso ao nosso mundo, e você pegar esse índio que não tem internet, que não tem conhecimento que você tem,
e colocar ele no avião, ele vai dizer que voou num pássaro de ferro. É o que ele sabe, é mais ou menos isso, a visão de João. Então, no que ele podia expressar o que ele estava vendo, ele fez o máximo dele. Então ele disse que viu um altar. Nesse caso aqui ficou mais fácil, porque o altar é algo que a gente consegue entender melhor. Como nos achegamos a Deus? Primeiro, no tabernáculo era o altar. Então o pecador vinha, o sacerdote recebia o pecador, ele tinha um animal, o sacerdote averiguava o animal, se fosse perfeito ele era sacrificado, se o sacrifício fosse aceito ele entrava. Nós não fazemos mais sacrifícios pelos nossos pecados, porque Jesus já fez isso aonde? Na cruz. Basta você crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Mas para você ser salvo, você vai ter que viver uma vida de renúncia diariamente. Não tem outra maneira de você se manter salvo, a não ser você sacrificando a sua própria vontade. E o ser humano tem dificuldade para isso, porque o ser humano não gosta de sacrificar, o ser humano não gosta de perder. O ser humano não gosta de abrir mão da sua própria vontade. Então o ser humano tem essa dificuldade. Mas o meio que você chega a Deus é o mesmo. Sempre foi e sempre vai ser assim. Com uma entrega verdadeira, com um arrependimento sincero, com uma vida rendida no altar de Deus. Só que ele disse que ouviu uma voz que saía das quatro pontas do altar. Uma voz. Se você quer ser salvo, se você quer ter uma vida abençoada, escute a voz do altar. O altar representa Deus. Escute o que Deus está falando com você, querendo falar com você. Tenha ouvidos para Deus, para que você desenvolva a sua vida espiritual. Certo? Agora vamos entender aqui. Então ele teve essa visão perfeita do altar. Aí diz assim, versículo 14: a qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto aonde? Ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte de quê? Dos homens. Olha para mim, por favor. Esses anjos que ainda estão presos no rio Eufrates, não são anjos, são demônios. Anjos não ficam presos, anjos ficam soltos. Esses anjos aqui são demônios, anjos caídos, que estão presos, que vão ser soltos na hora certa. Isso mostra a soberania de Deus, porque o mal só faz aquilo que Deus permite. Só você vê a história de Jó. Aqui você vê que tudo está no controle de Deus e vai acontecer de acordo com o que está escrito. Então nós temos a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Nesse período, Jesus vai dar autoridade para um anjo soltar esses demônios que estão no rio Eufrates, para ele trazer a matança. E aí a população na grande tribulação vai ser reduzida. Você lembra que quando nós
lemos sobre os selos, a terça parte já foi atingida. Hoje nós temos 8 bilhões e poucas pessoas, eu não sei exato, mas nós já estamos caminhando para 9 bilhões. Eu não sei quantos seres humanos vão estar vivos no período do toque dessa sexta trombeta, mas vamos dizer hoje, se a terça parte de São Paulo morresse, já seria muita gente. A terça parte do Brasil também, seriam milhões. Mas a terça parte da terra, nós estamos falando de bilhões de seres humanos que vão morrer. Bilhões, então a humanidade vai diminuir muito. Vai ser algo impactante, não vai ser poucas pessoas morrendo. Muitas pessoas vão morrer nesse período da grande tribulação. E eu quero que você entenda uma coisa. Um grande problema hoje, tanto dentro da Igreja Universal, como no meio dos evangélicos, é a falta de interesse das pessoas de conhecer, de estudar, de meditar na palavra de Deus. Então você tem muitos que se dizem de Deus, mentindo, enganando os outros, passando os outros para trás, envergonhando o nome de Jesus, fazendo coisas horríveis. Por quê? Porque são pessoas que não são firmes aonde? Na palavra. Lembra que Davi disse: guardei tua palavra para não pecar contra ti? Quando a pessoa tem uma vida firmada na palavra de Deus, ela é forte. Deus quer os seus filhos o quê? Fortes. Ele quer que sejamos coluna do santuário dele. Coluna é o que nós temos mais forte aqui do prédio. Você pode até derrubar uma parede, mas coluna não, porque ela sustenta o prédio. Deus nos quer coluna dele. O problema é que muitos evangélicos gostam de palavras que motivam. Então eles conhecem tudo posso naquele que me fortalece. Eles conhecem tudo é possível que crê. Eles são cristãos de Salmos 91, Salmos 23, de caixinhas de promessas. Mas vem cá, e as passagens que levam as pessoas a ter entendimento da salvação? Por que desprezam? Os mentirosos vão para o inferno, por que não falam dessas passagens? Por que não falam das passagens? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê e não for batizado já está condenado. Por que não fala isso? Mas eles ficam presos, eles se prendem em versículos que eles gostam, mas eles não estudam, não mergulham na palavra de Deus. Então vão ser pessoas facilmente enganadas pelo diabo. Você está pensando que quando o anticristo vier, ele já vai mostrar a face dele, é? Se você pensa, você está enganado. Porque o anticristo, quando vier, ele vem com o poder do engano. Quando nós falamos de 7 anos do reinado dele, 3 anos e meio, ele vai resolver os problemas milenares. Esses problemas que não estão conseguindo vencer de guerra, que não estão conseguindo resolver, o anticristo vai resolver por um tempo. Ele vai ser admirado de todos praticamente. Agora, quando ele mostrar a face dele, então vai ser o pior período da grande tribulação. Os 3 anos e meio de muita morte, de muito sofrimento. E de repente fala assim: puxa, bispo, mas por que Deus vai fazer isso? Deus sempre deu chances ao ser humano.
E esse grupo de pessoas, você vai ler nos últimos versículos dessa sexta trombeta, são pessoas com coração muito duro. Você vai entender isso mais para frente. Por isso que só resta para eles o juízo e nada mais. Deu para você entender? Quando você está na palavra, o diabo não te engana. O anticristo, ele vai vir com engano. Essa maneira de agir nos últimos tempos é a maneira do anticristo, de enganar as pessoas. Você não pode estar enganado dentro da igreja. Por isso você tem que conhecer a verdade e avaliar a sua vida na verdade. Não é nem pela nossa consciência apenas, mas pelo que está escrito na palavra de Deus. Aí ele diz assim, vamos continuar aqui, versículo 16. Então, o primeiro ai, que foi a quinta trombeta, vai trazer tormento, mas a sexta trombeta vai trazer morte, e muita morte. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de quantos? 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como, olha de novo dizendo, como cabeça de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e o que? Enxofre. Olha para mim, por favor. Então João viu a quantidade de pessoas que iam ser usadas por esses demônios para se tornarem frias. Você já viu alguém cometer um crime na maior frieza? Eu já vi. Eu já vi pessoas dando testemunho a um repórter do que ela fez, dizendo que não pesava. Eu vi a pessoa dando uma entrevista, dizendo que matou o pai e a mãe, não se arrepende, mataria de novo, fria. Você já deve ter visto e ouvido pessoas falando, fiz mesmo, não me arrependo. Vi um garoto um dia desse, de menor, dizendo que matou não sei quantas pessoas, e disse que não se arrependia. Então nesse período, ele viu a quantidade de pessoas, milhões, 200 milhões de pessoas frias, que vão trazer a matança, que vão matar assim como se estivesse matando um mosquito. Ou seja, a vida humana não vai valer, já não está valendo muito, mas vai piorar. A pessoa está fria, a pessoa não fica assim, sentindo nenhum pesar quando mata os outros. Nesse período, pior ainda. Então vai ser um período de muita frieza. Você não vai acreditar no que o ser humano está fazendo. Aí ele diz assim, por estes 3 anjos, são demônios, anjos caídos, foi morta a terça parte dos homens. Isto é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não
se arrependerão das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependerão dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Olha para mim, por favor. Você entende porque o juízo vai ser severo? Porque nós estamos falando de pessoas que estão vendo o juízo sendo aplicado na terra. Eles estão vendo a palavra se cumprindo e Deus ainda dando chances para que eles sejam salvos, eles estejam vivos, mas mesmo assim não se arrependerão. Pessoas duras. Não sei se você já viu pessoas assim, que Deus deu tanta chance de salvação e a pessoa morreu sem se voltar para Deus. Há uns anos atrás, tinha uma pessoa que estava com HIV, uma pessoa muito famosa, e bispos nossos foram lá fazer a visita, e a pessoa disse que preferia morrer do que aceitar a nossa visita. É aquele tipo de pessoa que tem um coração assim de pedra, ela não se curva para Deus. Só que um dia a vida vai passar. Essa quantidade de mortes aqui é só da ação desses 3 demônios, mas as pessoas também vão morrer de outras coisas. Pessoal, olha aqui para mim, para você entender uma coisa. Nós estamos nesse mundo expostos. Nós estamos expostos à morte todos os dias. Avião é uma coisa difícil de cair, mas cai. Semana passada, um bispo nosso, num ataque fulminante, deu nem para chegar no hospital, morreu. Essa semana morreu um pastor nosso de 46 anos. Morreu por quê, bispo? Roeu a unha e pegou uma bactéria. Roeu a unha, uma bactéria. Morreu. Isso te assusta? Nós vamos morrer. E a Bíblia não dá ênfase à maneira que nós vamos morrer. Não importa se é na tragédia de avião, se é dormindo, não importa. Ou isso faz a diferença? Não. O que adianta você morrer dormindo sem nenhuma dor e depois sentir dor eternamente no inferno? Adianta o quê? Adianta alguma coisa? Não. Não importa a maneira que nós vamos morrer. Claro que ninguém quer morrer sentindo dores. Eu não gosto de sentir dor. E se Jesus voltar e eu estiver vivo, melhor ainda. Agora é uma coisa que vai acontecer e nós estamos expostos a ela. Ela vai nos chamar cedo ou tarde. Ela chama anônimos, ela chama famosos. Sim ou não? Ela chama. Ela está chamando. Você tomou conhecimento, o Brasil tomou conhecimento desse grande apresentador que morreu, querido pelo Brasil. Passou. Deus conforte a família. Dói. É difícil, mas chegou a hora. Vai chegar a minha hora, vai chegar a sua hora. O que não pode
é você estar preso ao pecado. O que não pode é você querer ser esperto. Se você vê quem o diabo escolheu para agir e derrubar Eva, ele escolheu a serpente, a mais sagaz, a mais astuta. Cuidado, você que é tirada esperta. Ninguém me engana não, eu sou muito esperto. Bispo, o mundo é dos espertos. O mundo jaz no maligno. O rei desse mundo é o diabo. Cuidado com a sua esperteza, para que o diabo não te engane, porque com a sua esperteza, o diabo te leva a fazer coisas que ele te engana. Não existe sucesso no pecado. Me diga uma pessoa que se deu bem no pecado. Na hora pode ser gostoso, pode passar um tempo iludido, mas é só um tempo, depois a desgraça vem. O pecado engana e destrói o ser humano. Não se iluda. Você tem sua esposa, aí o diabo quer que você olhe para outra mulher, porque aquela ali é diferente da sua, porque você chega em casa e vê sua mulher limpando a casa, vê a sua mulher simples, fazendo faxina, cuidando do seu filho, e ele coloca outra, dizendo aquela ali é mais, experimente, mas ele não fala para você que seus filhos vão sofrer. Que nesse prazer que você vai ter, sua mãe vai sofrer, seu pai vai sofrer, seu sogro vai sofrer, sua sogra vai sofrer, seus filhos vão sofrer, seus netos vão sofrer, se você tem, seus sobrinhos, sua família, quem tomar conhecimento. Por isso é pecado, porque duas pessoas se alegram, mas várias pessoas ficam tristes sofrendo. Então ele não traz para você a realidade, ele traz para você o gostoso, o recheio, uma delícia, mas faz um estrago. Já viu aquele doce cheio de leite condenado? Já viu? Já viu? Que dá vontade de comer tudo, mas se você comer, você se arrebenta. Tudo feito com leite condenado é gostoso. É ou não é? É gostoso. Aquilo deixa qualquer coisa gostosa. Para quem gosta de doce como eu, é uma batalha, né? Mas o pecado é assim, ele tem um recheio. E nesse recheio a pessoa cai e se arrebenta. Eu vou falar uma coisa para você. Você que é casado, você sabe se você está bem com a sua esposa ou não. Se você está devendo a ela atenção, se tem alguma coisa que vocês não resolveram, ou se está tudo bem, você sabe. Sim ou não? Você também sabe se você está bem com Deus ou não, ou se tem coisas que você precisa abrir mão. Você sabe. Se a sua conduta, se a sua vida agrada a Deus, ou se você vive igual um mundano. Você está um pé na igreja, um pé no mundo. Você parece incrédulo, você curte as coisas do mundo. Você ainda não decidiu sacrificar sua vida para Deus. Você ainda vive iludido. Então você vive como um religioso. Como é o religioso? Já fui na igreja hoje. Já orei. Já li a Bíblia. Mas depois esquece de Deus, como se Deus quisesse você algumas horas, ou alguns rituais seu. Então você ora como aquele religioso, né? Não é assim o religioso? Faço tantos jejuns, e faço mais isso, e faço mais aquilo, mas depois não tem vida com Deus. Deus te quer 24 horas por dia. Deus quer você desde a hora que você acorda até a hora de você dormir. Deus quer ser o seu Deus o tempo inteiro. Ele quer que você tema Ele, respeite a Ele, não envergonhe o nome dEle, viva uma vida digna de um filho de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Esse problema seu com Deus tem que ser resolvido, tá? Porque nós temos que viver pronto. Nós temos que viver o quê? Pronto para partirmos desse mundo a qualquer momento. Pode ser hoje? Pode. Nós podemos morrer aqui agora.
agora, nós podemos morrer aqui agora. Pode acontecer alguma coisa aqui, nós morremos aqui. Nós podemos morrer a qualquer momento. Quantos entraram no avião para chegar em um lugar e não chegou? Entrou num carro para chegar no lugar e chegou, foi na eternidade. Agora tem que saber onde é que você quer chegar. Onde é que você quer chegar? Será que você entende o quanto Deus está lutando para salvar você, para despertar você? Será que você está tendo olhos espirituais para enxergar a grandeza da misericórdia de Deus com a sua alma, para você não se destruir, para você não pagar eternamente no inferno e depois no lago de fogo? Fique em pé no seu lugar, por favor. Hoje eu não vou colocar vídeo não, eu creio que ficou bem claro isso. Semana que vem eu coloco, se Deus permitir. Eu falo assim semana que vem, mas a gente nem sabe se nós vamos estar aqui semana que vem. Sim ou não? A gente não sabe. Se Deus permitir. Se Ele não permitir, nós não vamos chegar. Quantos estão com viagens programadas? Quantos estão dizendo assim, no final do ano eu vou para tal lugar e nem vai? Quantos estão dizendo eu vou me mudar para aquela casa? Não vai dar tempo. Você não sabe. Você não sabe de nada, você sabe de uma coisa, que hoje Deus está registrando essa chance que você está tendo de ouro para se tornar uma pessoa dele, de verdade, de Deus, não religioso não é uma pessoa que é de Deus só aqui dentro não, lá fora as amizades são incrédulas, a vida é perdida mesmo, e se tiver chance, mergulha no pecado mesmo. Isso é religiosidade, isso não vale nada para Deus. O que vale para Deus é verdade. Bispo, eu estou no pecado. Fala para Deus, estou no pecado. Estou iludido com a pessoa, tira isso de mim. Deus, eu estou fraco. É só você ser sincero. Nós temos tudo com Deus dentro da sinceridade. Agora não temos nada com Deus na base da religiosidade. Pare de ficar fugindo de Deus, como Adão e Eva. Resolva seu problema com Deus. Você sabe que você tem um problema com Deus. Não está bem você e Deus, você sabe. Você tem consciência disso. Que tem coisas que você está fazendo, que você está pensando, páginas que você está visitando, lugares que você está indo, conversas que você está tendo com quem não deveria ter, que Deus não se agrada. Abra mão disso. Resolva a sua vida com Deus. Quem é casado aqui? Se você está bem com sua esposa, com seu marido, você sabe, está tudo certinho. Estamos em paz. Temos problemas, mas nós dois estamos em paz. Estou cuidando do meu marido, estou cuidando da minha esposa. Está em paz. Você está em paz com Deus? Você está em paz com Deus? Ou você acha que Ele quer que você viva uma vida religiosa? Estou fazendo um favor, vou na igreja hoje. Aí você acha tudo aqui um peso. Você acha um peso ficar em pé, você acha um peso o tempo, não acaba logo não. Quer ir logo embora. Mas tem gente que quando acaba o culto queria ficar até mais. Porque as coisas de Deus atraem tanto ela. Ela tem tanto prazer nas coisas de Deus. Ela sai da igreja, mas continua na presença de Deus. Não conheço você.
Mas essa reunião foi levantada para cuidar da sua alma. Se você não quer cuidar, é um direito que você tem. Sua vida não é o que você tem, é o que você é. Pessoas que morreram naquele voo tinham profissões invejadas. Muitas eram bem-sucedidas e reconhecidas. Fica tudo, tá? Fica tudo. Fica tudo, vai ficar tudo seu. Jesus não disse que a vida do homem se constitui no que ele tem. Nada disso. Cuidado, você que se baseia nisso. Se você... Daniel, capítulo 10, versículo 7. Você que tem testemunhos para dar, eu sempre coloco as repórteres lá embaixo e os pastores para pegar testemunhos. Eu vou procurar gastar menos tempo com testemunhos na reunião, para a gente poder orar mais e ter mais tempo, para a gente poder aproveitar, certo? Então, você que tem testemunhos e que iria dar hoje, e nós estamos diminuindo a quantidade de testemunhos, no final ou no início da reunião semana que vem, você dá lá embaixo com as repórteres ou aqui com a gente. Daniel 10, versículo 7. Você vai entender porque nós estamos querendo aproveitar todo o tempo hoje com a palavra e com a oração. Já acharam? Levante aí sua Bíblia, diga comigo: meu Deus, usa a boca do teu servo e fala comigo. Tua palavra me fortalece, ela me ajuda. Eu preciso ter ouvidos para te ouvir. Me dá entendimento, ouvidos espirituais. Diga: Espírito Santo, me ajuda a compreender, para que eu seja abençoado através dessa palavra. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. E nós vamos gastar um tempo maior em oração. Eu já vi pessoas ficarem anos sem dar um testemunho. E eu já vi pessoas que venceram uma batalha espiritual e começaram a dar um testemunho atrás do outro. Por quê? Como é que acontece no mundo espiritual? Não tem passagem melhor para explicar isso do que essa passagem de Daniel. E eu queria que vocês meditassem comigo. Diz assim, Daniel 10, versículo 7. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Primeira lição, aprenda isso. Vai ter momentos na sua caminhada de fé que pessoas vão fugir de você, vão se esconder de você, não vão responder você, que você vai estar só, você e Deus. Graças a Deus por isso, e Ele é suficiente. Amém? Aprenda isso. Na sua caminhada vão ter momentos que as pessoas vão te decepcionar, vão te trair, as pessoas vão aprontar com você, as pessoas vão virar as costas para você, as pessoas vão ficar irreconhecíveis, as pessoas que você ajudou, as pessoas que você fez tudo por elas, as pessoas que você fez até o que não podia fazer, elas vão te decepcionar, elas vão ficar no meio do caminho, mas você vai só com Deus. Daniel ficou só. Eles fugiram, eles se esconderam, e ele ficou sozinho. Mas ele não parou, ele não desanimou.
Mesmo todo mundo tendo te deixado, mesmo funcionários tendo aprontado com você, sócio, sócia, mesmo você tendo decepções com familiares, não pare. Ele não parou. Foi difícil, bispo? Foi, mas Deus foi com ele. Aprenda. O Deus que tem colocado coisas dentro de você, sonhos, promessas, mesmo você estando sozinho, Ele vai te sustentar. Ele não deixa quem é dele, quando está só humanamente falando, ficar sem condições de vencer. Amém? Então, os seus momentos a sós na sua caminhada, aproveite para você ficar firme com teu Deus. Aí ele diz assim, versículo 8: fiquei, pois, eu e o vizinho. Desculpe. Fiquei, pois, eu e meu familiar. Não foi não? O que é que diz aí? Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Olha para mim, por favor. Não olha para a Bíblia agora não. Eu sei que muitas pessoas estão se sentindo sem forças, estão se sentindo cansadas. Daniel ficou sem forças. Tem gente com vontade de desistir, mas Deus está mandando você seguir. Mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo com dificuldades, continue. Porque se Deus tem coisas grandes para você, você vai enfrentar lutas mesmo. E você tem que ter visão. Nem todos têm visão espiritual. Eu consigo enxergar quando a minha luta está grande, que eu estou bem perto da minha vitória. Que aqui sua luta está bem grande, diga: eu estou perto da minha vitória. Eu enxergo assim. Essa é a visão que Deus me dá acerca das lutas. Eu não vejo Deus, eu não vejo os demônios, mas eu sei que o mal está lutando contra mim quando eu estou perto da minha vitória. Ele enxerga antes de mim, e eu vou te mostrar isso. Ele tem interesse que eu venha me entregar, que eu venha me curvar. Ele tem interesse que realmente eu me curve para a situação. Na verdade, o que Ele mais quer é que eu olhe para a situação. E o que Deus mais quer é que eu olhe para o alto. Amém? Porque se eu ficar olhando para a situação, desanimo. Se você ficar olhando para a situação, você desanima. Mas se você olhar para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Aí ele diz assim: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e me fez com que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado. O que é que ele diz agora? Entende, entende. Eu peço que Deus faça você entender essa palavra agora. Que você entenda. Entende as palavras que vou te dizer. E o que é que ele manda ele fazer? Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, caí, prostrei, desanimei. Falando ele comigo esta palavra, levantei-me o quê? Tremendo, olha para mim. Tremendo, com medo, mas de pé.
cansado, mas de pé, sendo injustiçado, sendo humilhado, sendo perseguido, mas de pé, passando por muitas lutas, provas, deserto, dificuldade, mas você tem que estar de pé. Ele disse: Ele falou comigo. Eu me levantei tremendo. Você está tremendo quando você está com medo. Ele estava com medo, mas estava de pé. Você está enfrentando uma luta, mas não se entregue, fique de pé. Você sabe por que Deus está falando com você? Porque as suas forças, elas são renovadas, não quando acontece uma coisa boa, mas quando Deus fala com você. A palavra de Deus levantou ele, e quem é de Deus, a palavra de Deus levanta ela. A quem teve hoje um dia difícil, a quem vem tendo dias difíceis, a quem vem passando por muitas lutas, mas Deus trouxe você aqui hoje para falar com você, para você sair daqui de pé. Ele tremia, mas estava de pé. Tudo que o diabo quer é você caído, porque quando você está caído, desanimado, o diabo fala com você: não adianta orar, sua vida não muda, joga essa aliança fora, para que você vai nessa igreja? Agora, quando você está de pé, a voz que você ouve é a voz de Deus que te fortalece. E ele se colocou de pé. O diabo fica louco, louco, quando ele vê você entrar aqui e dar ouvidos à palavra de Deus. E você que chegou desanimado, preocupado, com medo, você sai com coragem, com ânimo, com força. É isso que vence o diabo. É quando você dá ouvidos à palavra de Deus. Mas entenda, ele teve uma visão agora do que acontece no mundo espiritual. Deus enviou um anjo até Daniel para mostrar como é a nossa luta espiritual, como é a nossa guerra, a nossa batalha. Aí ele diz assim, versículo 12, não é isso? Então me disse: fique cheio de medo, não temas, Daniel. Agora olha que forte, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa de quê? Pelo tempo que você tem de igreja? Pelo título? Por quê? Pelas suas palavras. Agora olha para mim, por favor. Escute. Quem estava com Daniel? Ninguém, só Deus. Mas ele estava orando. Ele podia pedir oração a quem? A ninguém. Ele tinha que orar. Daniel era uma pessoa diferenciada. Ele tinha amigos? Tinha, mas amigo de fé. Daniel era de oração, de jejum. Comer é gostoso? É. Quem gosta de comer? Eu amo comer, comigo mesmo. Mas ele jejuava, ele orava, ele perseverava, ele vencia a batalha espiritual. E quando o anjo chegou até ele, fez: Daniel, você é um homem muito amado por Deus. Agora, desde quando você começou a orar, Deus ouviu. Deus ouviu a sua oração. E por causa das suas orações é que eu vim. Eu só consegui chegar aqui por causa das suas palavras, porque você não parou de orar. Então eu consegui vir. Agora enxergue isso, olha só. Aqui está o principal da pregação, escute isso aí. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu quantos dias? 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali. Com quem? Com um rei ou com os reis? Os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Olha para mim agora, por favor. Não olhe para a Bíblia não, olhe para mim. Escute isso. O anjo chegou para Daniel e falou: Daniel, você não estava vendo, mas estava tendo na região espiritual, celestial, uma batalha.
Deus mandou eu vir trazer a mensagem para você. Eu sou um anjo de respostas para você. Só que os reis da Pérsia me resistiram, me seguraram. Eles não queriam que chegasse até você. Então eles colocaram todas as forças, você orando, desde quando mandou a primeira resposta, eles seguraram um dia, e passou o segundo, e passou o terceiro, e passou uma semana, e eu não conseguia chegar até você, e passaram 2 semanas, e passaram 21 dias, e Deus enviou Miguel, para guerrear contra os reis da Pérsia, e Miguel chegou para me ajudar, e quando ele conseguiu chegar lá, que nós travamos a guerra, eu consegui chegar até você. Eu consegui passar, porque eu não ia passar. Eu não ia passar, eu não ia conseguir passar. A sua resposta não ia chegar. Por isso que tem pessoas que ficam anos na igreja e não dão testemunhos. Não é que Deus não ouviu. Não é que Deus, minha amiga e meu amigo, não te abençoa. É porque tem uma batalha espiritual que a pessoa não está enxergando, que a pessoa não está vencendo. Por isso que ela vive dizendo, estou cansado, eu não aguento mais. E isso não dá força para você, isso dá força para o diabo. O mal estava segurando para Daniel desanimar, porque o que Deus tinha para ele é grande. Digo, o que Deus tem para mim é grande. Então lute, então se esforce, então trave a sua batalha. Por isso que tem gente que começa a dar um testemunho atrás do outro. Por quê? Porque tinha muitas coisas que o diabo estava segurando, e ela entendeu e partiu para cima, e ela venceu o mal. Ela travou uma batalha e ela prevaleceu. Se você é uma pessoa de fé, você vai prevalecer diante de cansaço, diante de injustiça. Ah, bispo, mas meu advogado falou isso. Ah, bispo, meus funcionários estão dando problema. Ah, bispo, meu concorrente está sendo desleal. Ah, bispo, não querem mais me fornecer mercadoria, estou sem crédito. Você vai prevalecer diante de tudo. Fique em pé e diga, eu vou prevalecer diante de tudo, porque Deus é comigo. Olha para mim, por favor. A pregação hoje é rápida, porque nós vamos travar uma guerra espiritual agora. Você precisava ver o que aconteceu aqui hoje à tarde. E eu creio também que vai acontecer agora à noite. Eu creio. Mas entenda, essas coisas que já eram para terem acontecido na sua vida e não aconteceu. Sabe as coisas que você fala assim, meu Deus, como é que isso não aconteceu? Meu Deus, como é que escapou das minhas mãos? Como é que isso não deu certo? Isso começou no mundo espiritual. Espiritual. E é lá que nós vamos agora. Nós não vamos falar com anjos. Nós não falamos com anjos. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos. É Deus que fala com os anjos, não é você. Você fala com Deus e Deus dá ordem aos anjos para entrar na sua guerra. Que Deus entre nas suas guerras hoje. Que Deus entre nas suas batalhas espirituais hoje. Que aquilo que está retido na mão do diabo, ele vai soltar tudo, e hoje vai chegar a resposta para você. Diga, o diabo não vai segurar nada. Não é a noite da resposta? Então nós vamos travar essa guerra agora. Eu não vim aqui brincar não. Eu não vim aqui trazer uma palavra bonitinha não. Eu vim aqui te chamar para a guerra. Eu vim aqui te chamar para a guerra. Porque se você quer vencer o mal, é na oração, é no jejum, é na consagração, é na vida com Deus, é crendo. Bispo, estou com medo de uma situação. Não vai acontecer o pior, diga, vai acontecer o melhor. Eu quero que venha aqui na frente você que diz assim, bispo, eu estou aqui, mas eu estou com medo de uma situação. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Estou com medo de ser despejado, estou com medo de perder meu carro, estou com medo de falir. Eu tenho uma reunião importante, eu estou com medo, eu tenho uma audiência. Bispo, eu estou com medo, mas eu estou aqui, eu estou com medo, mas estou de pé, e eu vou vencer essa batalha, fica aqui. Estou com medo de não dar conta, estou com medo da pressão, das ameaças. Olha para mim, por favor, olha para mim. Escute isso, por favor, escute. Em Daniel,
capítulo 12, versículo 13. Deus disse para Daniel assim: Daniel, tu porém vai até o fim. Ó, só essa parte aí, ó. Tu porém vai o quê? Vai até o fim. Por quê? Descansarás. Olha para mim, por favor. Se você quer vencer, você não pode parar. Bispo, mas está muito difícil. Diga, eu não vou parar. Nós vamos orar agora. De repente, tudo isso que o diabo está fazendo, que está se levantando contra você, que está acontecendo de tudo que é lado, essa coisa pesada, essa coisa difícil, são as últimas cartadas do diabo. Tem gente que o próprio Satanás está segurando o que era para chegar na vida dela. Mas também tem o seguinte: quando chegar, você vai dizer assim: valeu, porque eu te venci, diabo. Hoje, em nome de Jesus, o diabo perde. Diga, hoje o diabo perde. Nós vamos orar agora. Agora escute, por favor. Não tenha medo. Não tenha medo. Hoje eu vou demorar um pouquinho mais na oração. Hoje nós vamos travar a nossa guerra. Mas nós só vamos parar quando Deus confirmar que o diabo soltou tudo que é seu. E as respostas de Deus vão vir. Olha para mim. Eu creio. Olha para mim. Escute, eu estou falando agora. Eu creio que tem gente que vai ter resposta quando sair daqui, mesmo fora do horário. Eu creio que tem gente que vai ter resposta já amanhã, essa semana, esse mês. Eu creio que todas as